quero abraçar carinhosamente a todas e todos. Quero dizer que para mim é uma honra estar aqui nessa mesa tão especial, Daciolo, Freixo, nosso querido presidente Jefferson, Jana, Jeanzito, que é tão nosso orgulho lá. E você, meu querido camarada do PSTU, Ciro, que para nós é uma honra que esteja aqui conosco. Bom, lógico que todos sabem o carinho que eu tenho pela cidade do Rio de Janeiro. Eu digo sempre que o Rio de Janeiro está para sempre tatuado no meu coração. Foi uma das mais belas votações que eu tive nacionalmente. Então, para mim, é sempre uma alegria, embora o Rio seja lindo, mas Alagoas seja mais. Mas é sempre uma alegria estar aqui no Rio de Janeiro. Deveria ser sempre uma alegria, né? Tem horas que a gente aqui está e não é um momento de alegria, na verdade, porque eu, sinceramente, não queria estar aqui hoje nessas circunstâncias que nós estamos. Claro que qualquer pessoa de bom senso, independente de filiação partidária, de profundas convicções ideológicas, independente de todos esses fatos alarmantes, bombeiros, policiais em Bangu, do presídio, possibilidade de cassação do mandato da Janira, independente dessas circunstâncias, qualquer um de nós sabemos que nós não vivemos ainda em uma sociedade moderna nem civilizada. Não é uma sociedade moderna, uma sociedade civilizada, uma sociedade que mata pessoas que amam diferente do comportamento hegemônico e da forma de amar, pessoas que são perseguidas pelas suas concepções religiosas, pessoas que são mortas pela cor da sua pele e pessoas que são assassinadas pela sua condição de mulher ou de criança pobre. Então, objetivamente, nós não vivemos em uma sociedade moderna, nós não vivenciamos uma sociedade civilizada, porque nenhuma sociedade pode ser considerada moderna e civilizada se ela impõe uma hierarquia perversa entre ricos e pobres, brancos e negros, heterossexuais, homossexuais, homens e mulheres. Então, como se isso muito já não fosse, como se isso deprimente já não fosse, a gente vive uma circunstância no momento nacional que eu digo que para mim é muito triste. Primeiro, eu estive do mesmo jeito do Freixo, vendo o processo e a solicitação de cassação do mandato da Janira. E para mim é muito triste, primeiro, ver quem é que está assinando. Porque se as disputas políticas aqui não os comovem, a mim comove que seja assinado pela deputada Cidinha. Porque eu seria uma das pessoas que mais lutaria em defesa do mandato dela se alguém tivesse a ousadia de tentar cassar o mandato da deputada Cidinha, porque ela corajosamente chamou os outros deputados estaduais de ladrões. E o vídeo está disponibilizado na internet para todos verem. Ou ocupou a Assembleia Legislativa e fez uma greve de fome como um mecanismo de repúdio a qualquer comportamento que tenha sido feito. Do mesmo jeito que eu não vejo com alegria, por mais que seja, até alguns possam pensar que para a disputa política tenha sido esse processo contra os bombeiros e os policiais conduzidos pela presidente Dilma e pelo governo do PT. Eu não vejo isso com alegria, eu não saboreio isso, até porque foi a presidente da República e o ministro da Justiça que de pronto disse: os presídios estão preparados para receber os policiais em mobilização. Então, quando tem uma sinalização dessa, e basta ver toda a farsa que está sendo construída em relação à PEC 300. Quando eu vejo nesse processo, nessa solicitação de cassação de Janira,
dizer que ela cometeu crime de lesa pátria, mais do que o crime militar, para mim é constrangedor, porque é um processo de desonestidade intelectual inaceitável. Crime de lesa pátria, né, num país que faz um processo da privataria do PSDB e a privataria do PT, entregando todo o patrimônio público, privatizando hospitais universitários, privatizando setores estratégicos da economia nacional. Então dizer que a deputada Janira cometeu crime de lesa pátria, está aqui no documento, crime de lesa pátria, porque ela, ao apoiar a greve e as mobilizações dos policiais, ela estava desestabilizando o carnaval. Então, com todo o amor e respeito que eu tenho pelo carnaval, e viva a alegria, infelizmente da pobreza e a miséria, mas dizer que alguém cometeu crime de lesa pátria porque estava tentando inviabilizar o carnaval é algo muito grave. E como se isso muito grave já não fosse, tem uma coisa, né, inaceitável. É de utilizar não apenas o que está na Constituição, abuso das prerrogativas asseguradas ao parlamentar, e, portanto, o parlamentar não pode nem roubar nem matar. Não pode desviar dinheiro público. Agora, dizer que é falta de decoro parlamentar, atribuindo à deputada Janira, que é falta de decência no comportamento pessoal capaz de desmerecer a Casa dos Representantes, aí é inaceitável. Aí realmente é inaceitável, porque aí a gente tem vontade de dizer: tire as patas do mandato da Janira, porque o mandato dela foi dado pelo povo, e mais do que o mandato, a luta dela. Então, eu espero realmente que nada disso, né, aconteça, porque cada pessoa tem um jeito, tem um comportamento, né? Tem tantos grandes militantes da esquerda socialista que, né, fazem belíssimas lutas com um comportamento mais moderado. Não tem gente que é assim? Tem maravilhoso que o faça. Do mesmo jeito que tem pessoas que são consideradas agressivas, rancorosas, raivosas, né? Janira é assim, eu sou assim, tem outros que assim também são considerados, porque às vezes não tem o mesmo temperamento. Ora, se nem no reino animal, que eu defendo tanto, dos bichinhos, que eu tenho muita compaixão pelos animais, se nem lá no reino animal, considerado animal, porque nós também somos, né? Temos a mania de achar que não. Mas se mesmo lá, o rato tem um tipo de comportamento, não tem? O rato é silencioso, mansinho, bota pra ferrar. Mas é lá, silencioso, mansinho. As leoas têm outro tipo de comportamento, as onças têm outro tipo de comportamento. Então, se nem lá existe uma uniformidade no falar, no dialogar, imagina exigir que isso assim seja feito. Uma outra coisa que também tem no mandato é tratar a identidade da Janira, que eu digo sempre com todo o respeito que eu tenho, Ciro, Jefferson e tantos militantes do movimento social, mas eu já tive a oportunidade de dizer isso várias vezes, inclusive dentro da estrutura partidária, em vários encontros. Antes mesmo de qualquer uma dessas coisas, a Janira é a mais importante liderança nacional dos movimentos sociais no Brasil. É a mais importante militante dos movimentos sociais no Brasil. É aquela que consegue fazer a disputa da institucionalidade, abraçando e articulando os movimentos sociais, mesmo sob a saraivada de preconceitos, inclusive dentro da estrutura partidária também. Saraivada de preconceitos em relação a isso. Dizer que é oportunismo político dialogar com o policial é de uma desonestidade intelectual inaceitável. Jeanzinho sabe disso, né? Jean tem um irmão que é policial. Eu tenho primos queridos e maravilhosos, primos e irmãos, que são policiais. Mas para nós da esquerda, nunca, porque nós não ganhamos voto com isso, Marcelo sabe. Defender os policiais nos tira voto, e quando nós defendemos é por uma questão de justiça, porque a causa é nobre e deve ser defendida com todas as nossas forças. Muitas pessoas que dizem: mas defendendo a polícia que bate, a polícia que faz isso, a polícia que faz aquilo outro. Imagina, na minha casa,
Quando meu irmão mais velho foi assassinado, quando eu tinha 13 anos de idade, foi assassinado porque era pobre, foi assassinado porque bebia, foi assassinado porque era da rua, pobre, quando eu tinha 13 anos de idade, imediatamente disseram, foi a polícia que matou. E pode até ter sido mesmo. Em nenhum momento isso poderia ser usado, em nenhum momento, para que nós não defendêssemos o aparato de segurança pública. E eu vou dizer porque a gente tem que defender. Primeiro, Janira sabe disso, eu já fiz vários artigos sobre isso, não existe em nenhuma das atividades com prerrogativas exclusivas do aparelho de Estado, em nenhuma, nem nós da área da saúde, que mexemos diretamente com a vida, nem na área da educação, que mutila a vida e o talento a longo prazo, mas nenhuma outra atividade das carreiras de Estado mexe tão diretamente com a vida como o aparato de segurança pública. Nenhuma outra, nenhuma. Só o aparato de segurança pública lida diretamente com a vida em todos os dias, podendo tirar a vida e podendo perder a própria vida para o exercício da atividade policial. Nenhuma outra categoria se põe tão em risco, seja bombeiro, agente penitenciário, policial civil e policial militar, nenhum outro põe em risco a sua própria vida e mexe diretamente com a vida cotidiana como aparato policial. E é exatamente por isso que a gente tem obrigação de defender a PEC 300, obrigação de fazermos todas as mobilizações nacionais para garantir, Daciolo tem razão quando diz, primeiro que é uma fraude política, uma farsa técnica inaceitável dizer que o Brasil e os estados não têm dinheiro para implantar a PEC 300 ou qualquer nome que seja dado ao piso salarial dos policiais. É uma fraude, uma fraude. Um país que tem um orçamento de quase 3 trilhões não pode ousar dizer que não pode comprometer menos de 2% para viabilizar o Fundo Nacional de Segurança Pública e viabilizar a articulação com os governos estaduais para o Fundo Nacional de Segurança Pública. O governo federal pode fazer isso. Os governos estaduais podem fazer isso. Se o governo federal quisesse, bastava tecnicamente alongar o perfil da dívida dos estados, reduzir o comprometimento da receita líquida real e carimbar o recurso para não ser roubado para a educação, para a saúde e para a segurança pública. Pronto, já tem o argumento técnico, orçamentário, para viabilizar a presença. Então é uma mentira, é uma fraude técnica, uma farsa política dizer que não pode viabilizar. Claro que existe uma grande articulação, pelos motivos que todos nós sabemos. O governo federal quer continuar comprometendo mais de 70% da riqueza nacional, mais de 45% do orçamento, para encher a pança dos banqueiros e esvaziando a vida e a dignidade das políticas sociais da sociedade de uma forma geral. Então, essa luta é uma luta que é nossa, é uma luta que é nossa, é uma luta da classe trabalhadora, é uma luta que a militância da esquerda socialista e democrática não pode se envergonhar dela. Muito pelo contrário. Tem que estar junto justamente na possibilidade de superação de quaisquer diferenças que aconteçam, até para evitar a cisânia dentro da classe trabalhadora, que é essa cisânia dentro da classe trabalhadora que favorece as hegemonias políticas que são estabelecidas ao separar e ao criar duelos inaceitáveis entre trabalhadores no debate dos direitos humanos ou no debate do aparato de segurança pública. Então essa luta é uma luta nossa e nós estaremos sempre à disposição, seja para a reintegração, seja em relação à PEC 300, seja em relação à melhoria das condições de trabalho e de salário do aparato policial, esteja ele onde estiver. E isso não significa deixar de apontar os erros quando a truculência e a intolerância estiver presente no aparato policial. De jeito nenhum. Isso não significa viabilizar os mecanismos de impedir que isso seja dito para a sociedade e que isso não seja culturalmente implementado a cada dia dentro do aparato policial. Então essa é a nossa luta, nós estamos totalmente à disposição para fazê-lo. Em relação a Janira, eu quero dizer que para mim é um orgulho, Jana,
um orgulho seu mandato. Do mesmo jeito, eu sei que o Jeanzinho tem desbravado lutas belíssimas no Congresso Nacional, duelando com setores conservadores. Não são os cristãos, porque ele sabe que eu sou cristã e não sou homofóbica, horrorosa, né? Ele sabe o quanto, mesmo que eu fosse judia, muçulmana, budista ou o que quer que seja, mas eu sou cristã, não tenho vergonha de dizer isso, muito pelo contrário. Se a desonestidade intelectual de alguns força, e em todos os partidos acontece isso também, inclusive no nosso, a intolerância religiosa, o desprezo a quem tem religião, e eu estou entre aqueles também, Daciolo, que não me calo e não nego a quem foi o Cristo da libertação, e que justamente por enfrentar os grandes e os poderosos, os reis, o poder e os sacerdotes, foi massacrado e crucificado, porque ficou ao lado dos pobres, dos oprimidos e dos marginalizados. É por isso que a ele, efetivamente, eu não nego, e como não negaria a nenhum outro, né, dos grandes e iluminados que fizeram história ao longo da história da humanidade. Agora eu quero dizer a Janira que para mim é um orgulho o mandato dela, um orgulho. Eu me sinto honrada e feliz. Eu já disse a ela que se eu tive, quando ela me ligou, quando eu perdi a eleição lá do Senado, e para mim foi uma coisa também muito importante, porque eu perdi uma eleição por defender o que acredito. Eu perdi uma eleição porque não me rendi à pocilga do mensalão. Eu perdi uma eleição porque não me rendi, não me acovardei. Então tudo isso é parte da nossa história. Mas quando ela me ligou, quando a gente soube da vitória, que eu falei com o Martiniano, ela já estava chorando, achando ruim, e eu disse, pelo menos eu tive uma alegria, que foi a sua vitória, minha guerreira, minha querida deputada, do nosso orgulho. Então tenha certeza que cada uma das vezes que você grita, em qualquer lugar, porque esse cretinismo parlamentar, porque tem um tipo de cretinismo parlamentar, que não apenas foi tantas vezes discutido por Lenin, Trotsky e outros, mas o cretinismo parlamentar é muito mais do que o servilismo às instituições burguesas. É você tratar esses espaços como se fossem templos sagrados, do cinismo, da moderação, da dissimulação, da hipocrisia, e não podem ser, porque nós não estamos nas instâncias de decisão política e nos espaços de poder para viabilizar o cinismo, a hipocrisia, a dissimulação, o tapinha nas costas, o sorrisinho na frente e a facada nas costas também. Esse não é o nosso espaço. Essa não é a nossa luta. Não foi para isso que nós não fomos eleitos. Como muito bem disse Jean, se nós passarmos a agradar a todo mundo ao mesmo tempo... Aliás, Jesus já dizia isso, sou quente ou frio, porque eu morno eu vomito. Então, Janira não está aqui para ser o morno, Janira não está aqui para ser a boazinha, Janira não está aqui para ser a hipócrita, a dissimulada, a cínica. Vergonha eu teria de ti, minha irmã, se chegasses aqui e negasse o apoio, a luta dos bombeiros, dos policiais, dos trabalhadores de uma forma em geral, dos oprimidos, dos massacrados e dos marginalizados. Aí eu teria vergonha. Mas eu quero dizer do orgulho que eu tenho do seu mandato, da alegria que eu tenho do seu mandato e da certeza que eu espero muito que efetivamente não aconteça. Eu espero muito, espero que tenha, como disse,